Caros irmãos, como é importante louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Deus. E que privilégio o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos juntos como sua igreja para meditarmos em sua palavra, ouvirmos a sua voz em dias tão conturbados, em horas em que há tanta confusão acontecendo à nossa volta, e nessas horas nós precisamos nos voltar especialmente à palavra do nosso Deus e ouvi-la com atenção, porque o Senhor tem falado conosco e o Senhor quer falar especialmente ao coração da sua igreja nesses dias. E eu queria muito que cada um, aonde esta transmissão chega, que cada coração seja alcançado com a graça, com amor, com o poder do Senhor, e que assim como um só povo possamos tributar honra, glória e louvor ao nosso Deus, que é digno de toda adoração. Eu convido você, onde estiver, a abrir o seu coração e também a palavra de Deus nesse instante. Mas antes eu queria orar com você e por você. E eu queria que você se colocasse corretamente na presença do Senhor agora. Voltasse toda a sua atenção à presença do nosso Deus e acompanhasse esta oração que farei nesse instante. Senhor nosso Deus e bendito Pai, como é bom podermos desfrutar da Tua palavra. Como é bom, Senhor, separarmos tempo da nossa vida para simplesmente ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, nós mais uma vez, nesta situação pandêmica, separamos tempo da nossa vida, no nosso lar, no ambiente onde costumeiramente acontecemos como projeto do Senhor no mundo, para olharmos atentamente a Escritura e ouvirmos através dela, Senhor, a Tua doce e santa voz, falando ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que Tu acalmes o nosso coração, que Tu aquietes a nossa alma, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida do Teu povo nesse instante. Há tantos sofrendo, Senhor, há tantos amedrontados, há tantos inseguros, há tantos chorosos, lamentando a perda dos seus entes queridos. Senhor, que a presença do Teu Espírito nesse instante seja bálsamo para consolar, para tratar das feridas e também, ó Deus, para renovar a esperança dentro de cada um. Abençoa a Tua igreja, Senhor, esparramada pela cidade, pelo país, pelo mundo. Senhor, que o Teu povo tenha a disposição alegre de sempre viver para a glória, para o louvor, para o engrandecimento do Teu nome. Fica conosco nesse instante em particular e aceita, Senhor, a meditação, a ponderação que faremos, a pregação sob a autoridade de Tua palavra, que ela chegue ao nosso coração como poder do alto, como luz que dirime as trevas da ignorância espiritual e traga assim, ó Deus, uma nova possibilidade de vida para cada coração. Pedimos, confiados unicamente na Tua provisão paternal, e oramos assim, ó Deus, em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu queria, nesse instante, meditar com vocês num dos salmos mais breves do Saltério, o Salmo 131. É um dos capítulos mais curtos da Bíblia, talvez o terceiro ou quarto capítulo mais curto da Bíblia. Salmo 131 é um salmo de peregrinação que o povo de Deus usava para se dirigir ao templo na adoração em Jerusalém. Fala da serenidade dos peregrinos, daqueles que caminham na presença do Senhor, daqueles que vivem sempre na dimensão
segura e firme da presença e da companhia do nosso Deus. O Salmo 131 é um salmo de Davi. Alguns estudiosos dizem que este foi um dos salmos mais cantados, quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Israel cantava este salmo com entusiasmo, porque lembrava-se de que esteve no cativeiro, mas a graça do Senhor o libertou e o trouxe de volta para casa. E, portanto, Israel se lembrava de que havia sido desmamado dos ídolos do passado e, pela misericórdia de Deus, tinha tido uma nova oportunidade para viver para o louvor do seu Deus. Assim, eu convido a sua atenção para a leitura desse pequenino salmo, Salmo 131, que diz assim, palavras de Davi, palavra de Deus para o nosso coração. Ele disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este é o texto da palavra de Deus, e eu queria que o Senhor fosse generoso com a nossa vida nesse instante e nos desse a oportunidade de pensar os nossos dias, a nossa conduta, o nosso comportamento, à luz dessa pequenina porção de sua Escritura Sagrada. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas do lado de fora do nosso viver, que não atentamos direito nas coisas do lado de dentro da nossa vida. No início de 2006, em fevereiro de 2006 precisamente, eu tive a oportunidade de ler um artigo escrito pelo renomado pastor John Piper. Nesse artigo, John Piper abriu o coração e trouxe instruções valiosíssimas para a vida cristã a partir de uma experiência sua com uma terrível doença, o câncer. Ele se preparava para a sua cirurgia de câncer e então ele escreveu 10 em 10 momentos, pensamentos preciosos acerca do valor de nós vivenciarmos experiências de sofrimento, de aflição, de angústia e de crise. Eu queria que nós nos lembrássemos deste salmo, o Salmo 131, como uma grande oportunidade de Deus para nós aproveitarmos esse tempo de isolamento social no qual nós estamos inseridos. Esse tempo de reclusão forçada dentro dos nossos lares. E eu queria muito, assim como John Piper propôs em 2006, que nós não deveríamos desperdiçar a doença. O título que ele usou para aquele artigo é Não Desperdice o Seu Câncer. Eu recomendo a leitura, a meditação desse artigo, é fácil encontrar na internet. Mas eu queria, à luz dessa ideia proposta por Piper, à luz do Salmo 131, eu queria muito que nós, eu e você, aproveitássemos também esse tempo de crise e não o desperdiçássemos. Portanto, o tema do sermão de hoje à noite é: não desperdice a crise, meu irmão, minha irmã, porque ela pode ser um braço de Deus para tocar em nós e falar conosco. Não desperdice esse momento sofrido, doído, chato. Não desperdice esse tempo de preocupação, essa hora problemática em que o mundo de dentro fica desconfortável,
O mundo de fora, conturbado, alucinado, lunático. Não desperdice a crise. Considere a palavra de Deus que chega ao seu coração nesta hora. Ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Procure avaliar a sua conduta. Procure considerar os seus caminhos. Procure se colocar adequadamente na presença do Senhor e desfrutar da comunhão com Ele para uma dimensão nova no viver. Eu creio que nós não podemos simplesmente sair desse momento, esperar que ele acabe, para que nós retomemos a nossa caminhada de vida terrena do mesmo jeito. Se isso acontecer, nós perdemos a crise, nós perdemos o tempo que Deus estabeleceu para nós. Eu queria que você compreendesse que Deus escolheu esse momento para mim e para você. Nada está ao sabor do acaso e da sorte. Tudo está debaixo do controle da mão soberana do nosso Deus. E, portanto, se cremos assim pela Bíblia, nós precisamos compreender que Deus, num propósito eterno, num plano eterno, escolheu especificamente esse tempo para mim e para você, para que nós não o desperdiçássemos, para que nós o aproveitássemos. A pergunta é: como nós podemos aproveitar esse tempo de isolamento, esse tempo de sofrimento, esse tempo de reclusão, esse tempo de solidão para muitos? Como nós podemos aproveitar isso, esse tempo de passamento, esse tempo de quebra de relações? Muitos estão morrendo aos milhares pelo mundo. Como nós podemos aproveitar essa hora doída, essa hora incômoda, esse momento dilacerante para o coração de qualquer ser humano, especialmente para o coração que teme ao Senhor? Como fazemos isso? Não desperdice a sua crise. Para isso, nós precisamos considerar aquilo que Davi estabeleceu para nós como palavra de Deus neste Salmo 131. Eu creio que ele pode nos ajudar a ponderar adequadamente a nossa conduta. E eu queria muito que você fizesse isso a partir de sua realidade, que você considerasse o tempo do seu viver e as estruturas todas da sua vida, em termos familiares, em termos profissionais, em termos relacionais, não importa, em termos educacionais, não importa a abrangência, a área, o lugar, que você pudesse aproveitar isso e entender que a palavra de Deus tem um provimento espiritual para o seu viver na terra em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Preste atenção no seu mundo interior. Olhe para dentro de você, porque às vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas do lado de fora que não atentamos direito nas coisas do lado de dentro. O que nós devemos fazer numa hora de crise para não desperdiçá-la? 3 coisas, seguindo os 3 versículos propostos do Salmo 131. A primeira coisa que nós devemos fazer para não desperdiçarmos a crise é que nós devemos quebrantar o coração e arrancar de dentro dele aquilo que não promove e nem coopera com a obra de Deus em nós. E eu queria que você situasse para você essa palavra. E para você a palavra é: quebrante o seu coração e arranque de dentro de você aquilo que não promove e nem coopera com a obra de Deus em sua vida. O versículo 1, Davi disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essa é a palavra de Davi, o grande rei de Israel. E eu, diante dessa palavra, percebo que na caminhada da vida,
nós vamos acumulando muita coisa tóxica dentro do nosso coração, dentro de nós. Talvez, ao longo da sua história terrena, nos muitos e muitos relacionamentos truncados, nas muitas experiências doídas, talvez haja dentro de você, meu irmão, minha irmã, muito entulho, muito lixo dentro do seu coração, que precisa urgentemente ser retirado, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com as coisas eternas, isso atrapalha o nosso crescimento espiritual, isso atrapalha o nosso amadurecimento na fé, isso atrapalha o conhecimento das riquezas de Deus e do Evangelho. Isso é uma experiência extremamente nociva, que não contribui com o progresso da vida cristã, nem para mim, nem para você. E nesse sentido, nós precisamos compreender que a crise nem sempre é coisa ruim. A crise nem sempre representa maldição. Pode ser um grande sinal da graça de Deus agindo sobre nós. Creia-me, a mão de Deus, escute com atenção, a mão de Deus muitas vezes nos expõe a uma situação de crise, a uma situação problemática, a uma situação onde não há caminhos abertos, portas escancaradas para a fuga rápida da nossa alma. Muitas vezes Deus nos expõe a essas situações críticas para que o nosso desejo pelo pecado seja destruído. Quais são os pecados que Davi apresenta aqui como extremamente danosos e prejudiciais para o nosso relacionamento com Deus? Davi destaca aqui pelo menos 3 coisas próprias da natureza humana pecaminosa, caída, que são completamente inconvenientes com a vida de Deus para nós. E que, por isso, devem ser enfrentadas com bastante firmeza e decisão, especialmente nesse momento de convulsão mundial, no qual nós estamos inseridos e pelo qual estamos passando. E tomara ao Senhor que em sua misericórdia seja um tempo breve, que esse tempo seja abreviado. 3 coisas, pelo menos, 3 tipos de pecado são colocados aqui pela palavra de Deus e por Davi diante de nós: orgulho, arrogância, presunção, soberba e ganância. Orgulho, arrogância, ganância. Isso atrapalha, isso mina as forças espirituais, isso impede progresso na carreira cristã, isso é obra maligna, que não vem pura e simplesmente de uma fonte maligna externa, mas pode brotar de dentro do meu coração e do seu coração. O problema é que nós nos habituamos a olhar muito para fora de nós. Nós nos habituamos, e talvez até gostemos muito disso, de olhar sempre para o vizinho, sempre para o outro, porque as coisas ruins só podem acontecer a partir do outro. Eu queria muito que o Espírito Santo de Deus estivesse falando com você nesta hora e convencendo a minha irmã a olhar para dentro, a olhar para os seus próprios caminhos, para a situação de sua própria alma, para as realidades mais profundas, talvez até abismais, da sua essência como gente, como pessoa e como filho de Deus ou filha de Deus. Que você perguntasse para o seu próprio coração se há pecado que precisa ser tratado.
Não desperdice a crise. Para você fazer isso, você precisa de quebrantamento. Quebrante o seu coração e arranque de dentro dele aquilo que não promove e não coopera com a obra de Deus em você. Orgulho, arrogância, presunção, soberba, ganância. São as propostas de Davi aqui. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Davi conseguiu. Mas ele só conseguiu a partir do convencimento e da tomada de consciência de que havia isso como realidade dentro dele. E nós vamos ver como é que ele conseguiu. Orgulho. Orgulho é aquilo que nos faz dizer eu sou. É aquele sentimento exagerado de autoconfiança que nos impede de descansar completamente em Deus. De encontrar em Deus não só a fonte de suprimento, mas o ambiente adequado para o consolo e o conforto da alma. Presunção, soberba, arrogância, aquilo que nos faz dizer eu posso. Aquela exultação e prazer pela grandeza pessoal que nos faz considerar a nós mesmos como os melhores dos melhores. Eu sou o cara, eu sou aquele que faltava na história, agora a coisa vai, a partir de mim a coisa vai acontecer, eu sou, eu posso porque eu sou. Ganância, aquilo que nos faz dizer eu tenho, eu possuo. Aquele desejo incontrolável de possuir a glória desse mundo, as riquezas da vida, a fama, o sucesso, o reconhecimento de tudo e de todos, a ganância que sobe o coração e que nos faz gloriosos diante dos olhos de todos, do mundo e de nós mesmos. Eu sou, eu posso, eu tenho. Orgulho, presunção, soberba, ganância. Davi disse, Senhor, essa é uma oração de Davi, na presença de Deus, diante de Deus, ele olha para o Senhor, e ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo, eu não olho de cima, o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, o meu coração não é fascinado pelas glórias terrenais. Eu não estou à procura dessas coisas. Eu não quero ser a maravilha da face da terra. Eu não procuro o engrandecimento para mim mesmo. Quebrantamento, humildade, prostração, humilde de um coração que reconhece o valor da vida, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela recebe como dádiva preciosa da graça, do amor e da bondade de um Deus que supre a vida daqueles que o temem. Não desperdice a crise, meu amado irmão, minha amada irmã. Aproveite esse tempo de isolamento. Aproveite, saia do celular um pouco, deixe isso de lado. O WhatsApp vai consumir você. Pare com isso. Controle as coisas. Controle a tecnologia. Não seja controlado por ela. Se você deixar de ouvir e de ler e de ver as mensagens, um dia isso não vai atrapalhar a sua vida. Se você utilizar esse momento para outra direção, isso pode ser um grande benefício para você. Aproveite, seja criterioso, seja firme na tomada de posição com respeito a isso.
Eu estou falando das realidades eternas e não das temporais. Eu estou falando da alma e não só do corpo. Eu estou falando de um relacionamento imperecível e não estou falando dos relacionamentos transitórios e que estão fadados ao perecimento deste mundo, neste mundo. A mão de Deus nos colocou nesta hora. A mão de Deus nos expôs a este momento. A mão de Deus brecou a nossa caminhada, humanamente falando, eclesiasticamente falando. A mão de Deus está fazendo isso, fez isso. E Ele tem um propósito para que o desejo pelo pecado que existe dentro do nosso coração seja destruído. Eu me lembro da palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Ele começa dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a listar as características da natureza terrena, a natureza herdada do pecado. Ele começa a descrever como é que essa natureza terrena aparece, se nós deixarmos que isso aconteça. Coisas terríveis serão a marca das nossas experiências pessoais e relacionais. Aproveite a crise. Não desperdice esse momento. Segundo lugar, como eu faço isso? Como é que eu aproveito esse momento de isolamento crítico no qual eu estou? Como você pode fazer isso? Procure se aproximar mais de Deus, meu irmão, minha irmã, para que a sua pequenez seja revelada e a sua carência seja suprida. Procure se aproximar mais de Deus. Esse foi o caminho que Davi usou para dominar aqueles monstros que existiam dentro do seu coração. Davi é o homem maduro escrevendo o Salmo 131. É um homem cheio de experiência, é um homem vivido, mas ele se lembra de que, sendo um homem maduro, ele procurou ser como uma criança na presença de Deus. O versículo 2, Davi diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança recém-alimentada. Como uma criança recém-alimentada, desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Eu olho para a minha alma e eu a vejo assim, Senhor. Satisfeita, plena, completa, saciada. Queridos irmãos, se nós quisermos arrancar de dentro do nosso coração o entulho que atrapalha o nosso desenvolvimento na carreira cristã, o bom andamento na caminhada da vida cristã, no relacionamento com as coisas eternas, nós devemos nos aproximar de Deus. Se nós não fizermos isso, se nós nos mantivermos longe do Senhor, não haverá solução. Porque a presença de Deus, escute, meus queridos, a presença de Deus nos purifica. A presença de Deus nos santifica. A presença de Deus limpa nossa mente, nossa alma.
A presença de Deus purifica o ambiente onde nós existimos, oxigena o nosso mundo interior e limpa o nosso mundo exterior. A presença de Deus é santificadora, é purificadora. Quando estamos na presença do Senhor, percebemos que não somos nada. Na linguagem bíblica, percebemos que somos apenas pó. O Salmo 103:14 diz exatamente isso, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Davi conseguiu o quebrantamento, a humildade, conseguiu domar o seu orgulho, mortificar a sua presunção, romper com os laços da ganância presentes em sua vida, quando ele se aproximou do Senhor, quando ele se colocou na presença do Senhor, o seu Deus, o Deus da aliança, o Deus com quem ele havia feito uma junção, uma aliança de amor. É Javé, o termo empregado aqui para Deus, o Senhor, o Deus da aliança. A presença de Deus, não esqueça, queridos, nos purifica, nos põe no caminho de santificação. Entenda uma coisa, quanto mais distantes de Deus, mais próximos de nós mesmos ficaremos. E quanto mais mergulhados em nós mesmos, menos da vida de Deus aparecerá em nosso viver cotidiano. Quanto mais ensimesmados ficarmos, mais o nosso ego ficará inflado e maiores nós pensaremos que somos. Longe de Deus, o nosso coração começa a imaginar que somos grandes, temos força suficiente para conduzir todas as situações da nossa vida e não precisamos necessariamente da ajuda de ninguém para suprir as demandas do nosso viver, porque nós nos bastamos. Queridos, nós precisamos viver na companhia do nosso Deus. Nós precisamos viver junto ao Senhor, nos aproximar dEle, romper com aquelas barreiras que estão nos atrapalhando na nossa relação com as coisas do Senhor e com o próprio Deus. Porque quanto mais próximos de Deus, mais apequenados nós nos enxergaremos. Porque Ele é grandioso, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus de toda a glória. E quando estamos pela graça em Sua companhia, nos sentimos humilhados pela grandeza e pela majestade do nosso Deus. E mais notória será a nossa fragilidade, será a nossa necessidade de Deus e dos recursos que nós necessitamos para a vida, que só podem vir de Suas dadivosas mãos. Lembre-se, a proximidade de Deus revela o quão dependente dEle nós somos e o quão humildes nós precisamos ser na caminhada de cada dia. Somente quando estamos na presença de Deus podemos compreender o pensamento do apóstolo Paulo, que ele registrou em 2 Coríntios 12:10, de que na nossa pequenez a força do Senhor aparece. Somente quando estivermos na presença de Deus, encharcados e tomados por Sua glória, por Sua santidade, poderemos perceber a grandeza da nossa pequenez na força da graça do nosso Deus. Como uma criança de colo que anseia pelo leite materno, assim deve ser a nossa alma diante de Deus.
Nossa alma não pode se satisfazer com nenhuma outra coisa além de Deus. Não existe coisa que possa substituir Deus para a nossa alma. A nossa alma não se alimenta de coisas, a nossa alma não se alimenta de casa, de carro, de dinheiro, de fama, de relacionamentos, sejam eles os mais prazerosos possíveis. A nossa alma só pode se alimentar de Deus. Só Ele satisfaz a nossa alma. Davi fez questão de afirmar que Deus era a sua maior necessidade, seu maior desejo e também a sua maior satisfação. Quando ele escreveu esse versículo 2, pelo contrário, como uma criança desassossegada antes do peito da mãe, aflita, carente, fragilizada, porque não tinha o leite, como uma criança faminta pelo leite materno. E quando chega essa criança até o leite da mãe, quando ela agarra nos peitos de sua mãe, e ela se sente feliz, segura, protegida, amparada, suprida, satisfeita, mama à vontade. E depois que isso acontece, ela desmaia, tranquilamente, acomodada nos braços de sua mãe. Davi diz: assim é a minha alma. Eu olho para a minha alma, e por causa do que eu vejo no relacionamento contigo, ó Deus, assim eu me vejo, satisfeito, pleno, completo, tranquilo. Só Deus pode nos dar o suprimento que precisamos para viver em dias problemáticos, em dias conturbados, em dias de desassossego, em dias de instabilidade, em dias de crise. Só Deus pode nos dar o suprimento que tanto carecemos. Só Ele dá sentido à vida. Terceiro lugar, versículo 3, a pergunta é: como nós podemos aproveitar esse tempo de isolamento? Como nós não desperdiçamos a crise na qual nós estamos? Em terceiro lugar, eu queria falar ao seu coração: reafirme. Se você quer aproveitar a crise, reafirme a soberania de Deus sobre a sua história. E entregue-se completamente ao seu comando. O apóstolo, ou melhor, Davi, no versículo 3, ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, em Javé, desde agora e para sempre. Reafirme a soberania de Deus como a marca principal na sua história e entregue-se completamente ao seu comando. Há três coisas importantes que precisamos destacar aqui nessa afirmação, nessa convocação de Davi agora ao seu povo. No versículo 1 e 2, o foco é na pessoa de Davi. É a experiência íntima de Davi na presença de Deus. O versículo 3, Davi termina com uma convocação, chamando o seu povo, que ele representava, que ele amava, chamando o seu povo para estar também desfrutando da mesma experiência que ele na presença de Deus. Então, Davi chama o seu povo para que se entregasse completamente ao comando da soberania do Deus da aliança. Três coisas importantes devem ser destacadas aqui. Primeira, confiança. Segunda, fidelidade. Terceira, esperança. Três coisas que são importantes, foram importantes para o povo de Israel do passado e são importantes para mim e para você no século 21.
confiança, fidelidade e esperança. A palavra de Davi aqui, em primeiro lugar, é um chamado ou uma convocação para que o povo de Deus confiasse verdadeiramente no Deus da aliança, em Javé. Israel deveria esperar apenas pelo Senhor. Esperar, como nós não sabemos fazer isso. Confiar plenamente, nos entregar àquele que é a fonte de nossa estabilidade, aquele que pode verdadeiramente dar suprimento. Nós não sabemos esperar, porque nós insistimos em querer ter o controle de todas as coisas nas nossas mãos. E não nos submetemos ao controle da soberania de Deus. Dizemos que Deus é soberano, mas entre dizer e viver, parece que existe uma dificuldade e uma separação aí abismal entre essas duas realidades. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Israel deveria esperar. Espera, ó Israel, no Senhor. Ele fez uma aliança, um pacto de amor. Ele é um Deus santo e justo. Ele é o Deus verdadeiro, pleno. Ele está conosco. Espera, ó Israel, apenas no Senhor. Por causa da certeza de que Ele controla todos os episódios da vida, todas as situações. Ele está soberanamente agindo na nossa vida, na nossa história. Cada situação está em suas mãos. Ele tem o controle de tudo. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, ó povo de Deus, no seu Deus. Quando Israel deveria fazer isso? Quando o povo de Deus deveria agir dessa maneira? Davi diz qual era o tempo da confiança em Deus. Ele diz, desde agora e para sempre. O tempo da espera em Deus deveria ser agora e sempre. Confiança. Meu irmão, você confia em Deus? Você confia no seu Deus? No Deus que fez um pacto de amor com você? Um Deus que empenhou o seu nome, que empenhou a sua santidade, que empenhou a soberania de sua majestade, dizendo que sabe e que vai cuidar de você. Você confia nesse Deus? Então, por que tanta preocupação com o dia de amanhã? Por que tanta ansiedade? Por que tanta desestrutura? Porque eu sei que nós somos humanos e passamos por essas situações, mas eu estou falando agora não ao coração humano, eu estou apelando com a palavra de Deus ao seu coração, na dinâmica da presença de Deus que age em você, do Espírito de Deus que sabe interceder por nós na nossa miserabilidade, nas nossas incompetências. Deus pode fazer por você o que você não é capaz, apenas creia. E por isso eu disse, reafirme, é testemunho de fé. É ato em que nós nos colocamos na presença de Deus, é uma ação de fé, dizendo, Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor é soberano. E que na tua aliança de amor comigo, o Senhor prometeu cuidar de mim em todo o tempo. Eu posso não entender como é que o Senhor vai fazer isso, mas me ensina a confiar. Me ensine a confiar em Ti. Confiança. Segundo lugar, além de ser um chamado à confiança em Deus, Davi, nessa expressão, está também exortando o seu povo para que fosse povo fiel ao Senhor. Se o Senhor era o Deus que havia feito uma aliança com Israel, se o Senhor era, portanto, a razão da vida de Israel, então Deus, deveria ser honrado.
em toda e qualquer situação, nos bons e nos maus momentos, nas horas tranquilas e sossegadas e nas horas de tormenta e instabilidade, hoje e sempre. Espera, ó Israel, no seu Deus, no Deus da aliança com a sua história, hoje e sempre. Se hoje o vento é suave, a brisa é tranquila, se hoje a bênção do Senhor está estabelecida e traz alegria, conforto, paz ao nosso coração, se hoje nós temos bem-estar, segurança, tranquilidade, para que a rotina do nosso viver aconteça de um jeito pacífico, ordeiro. Se hoje as coisas estão bem, louvado seja o nome do nosso Deus, e o exaltemos por sua grandeza em graça sobre nós. Não merecemos nada do Senhor, mas Ele tem nos dado. Se hoje tudo está bem, louvado seja Deus. Mas se porventura o panorama da história mudar, o curso da vida tomar direções não tão aprazíveis, não tão palatáveis para o nosso coração, não tão tranquilas, não tão serenas, se o rumo da nossa vida nos levar para ambientes sombrios, de desestrutura, de desassossego, de desordem, de caos, se o panorama da nossa história mudar, louvado seja o Senhor. Ah, irmãos, como dói no meu coração falar isso, porque eu estou indo de encontro à minha natureza humana. Eu sou igualzinho a você. Mas Ele disse em sua palavra, para nós darmos graças em tudo. Em tudo. Em toda e qualquer situação. Por quê? Porque em todo tempo, em toda e qualquer situação, a nossa vida tem um propósito que vem do alto. A mão de Deus está agindo. A mão de Deus está conduzindo todos os nossos processos vivenciais. E a glória dele é a proposta maior. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, mesmo quando as coisas não estiverem tão bem e não me fizerem tão bem, mesmo quando não houver risos e brados de alegria, mas quando houver apenas choro e lamento, dor e desamparo, sofrido dentro de nós. Louvado seja o nome do Deus da aliança. Em terceiro e último lugar, Davi, com essa palavra do versículo 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Lembra o seu povo e nos lembra também a renovarmos a nossa esperança na soberania de Deus. 3 coisas são destacadas: confiança, fidelidade e esperança. A palavra de Davi aqui é um desafio também para o coração daquele que leva Deus a sério, para o povo de Israel e para nós hoje, para que, como povo de Deus, encontrássemos na providência do Senhor um motivo real para ter esperança no amanhã. Lembre-se, meu amado irmão, minha querida irmã, o Senhor que controla o nosso presente é o mesmo que constrói o nosso futuro e nos prepara hoje para experimentar da vida no poder realizador de sua graça amanhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê o conforto e o consolo nessas horas tão difíceis pelas quais passamos. Que o Senhor levante sobre sua vida o seu rosto, lhe dê paz
lhe dê a certeza de que você não está sozinho, lhe dê a força espiritual, na sua palavra, para você não desperdiçar esta crise. Que Deus seja louvado, que o nosso coração se quebrante na presença do Senhor e que aprendamos a viver na dimensão de sua graça cada vez mais. Que mexamos no nosso mundo interior, às vezes tão trancafiado, tão escondido, que tiremos de dentro de nós o lixo, o entulho, essa carga pesada que muitas vezes arrastamos anos a fio, por décadas. Está na hora de romper com tudo isso, deixar de lado o pecado que tenazmente nos assedia e de buscarmos em Deus refrigério, graça e vida. Aproxime-se do Senhor, viva na sua companhia, não se permita viver autonomamente, longe de Deus, como se Ele não existisse. Aproxime-se de Deus, abra o seu coração, deixe a luz do céu brilhar sobre você. A presença de Deus purifica, santifica, põe-nos no caminho certo. Abra um novo espaço, um novo ambiente na história do seu viver terreno. Viva apenas na companhia do Senhor. Entregue-se inteira e completamente ao comando de Deus e ao cuidado do seu Cristo. Viva debaixo da mão amparadora do seu Deus, soberano, Rei do universo. Confie nele, seja fiel a Ele em todo o tempo, porque Ele está provendo um caminho novo para você e para mim. Tenha esperança no amanhã, porque o amanhã trará em suas asas, não a desgraça como experiência maior para nós, mas a graça superabundante que temos pela ressurreição do Cordeiro de Deus. E temos vida abundante nos aguardando. Não tema a morte, celebre a vida. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Vamos orar novamente. Convido você, onde estiver, a curvar sua cabeça numa palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nela encontramos a direção, o aconchego para a alma, o consolo para o sofrimento, mas também, ó Deus, encontramos a Tua vontade exposta como um melhor projeto do Senhor para a nossa experiência terrena. E é diante da Tua palavra, Senhor, que queremos nos comprometer contigo. E queremos, ó Deus, desfrutar daquilo que já tens preparado para a nossa vida, como Teu povo que somos, como Teus filhos e filhas que somos. Alimenta-nos sempre, ó Deus, com o pão que vem do alto. E dá-nos a força necessária, a saúde necessária, não apenas física, mas sobretudo espiritual, para que possamos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, no propósito que Tu quiseres para a nossa vida, dentro do Teu plano de salvação para o mundo. Cuida da Tua igreja, Senhor. Abençoa as famílias que estão conosco, acompanhando essa transmissão, os corações, todos eles, Senhor. Tu conheces a realidade de cada um. Visita cada irmão, cada irmã, cada filho e filha do Senhor. Toca nessa alma, Senhor. Traze refrigério, graça, paz. Restaura o ânimo. Rompe com a angústia, a ansiedade, a depressão que assola, que oprime. Senhor, Tu és a razão da nossa existência. Tu podes, portanto, dar sentido ao nosso viver, em toda e qualquer situação. Louvado, bendito, engrandecido seja Cristo, Senhor nosso, Salvador nosso, em nome de quem nós oramos
e nos entregamos aos teus cuidados, ao teu comando, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.